Seja bem-vinda ao Irmãs em Sião Podcast. Eu sou a Richelle. E eu sou a Larissa. E hoje a nossa discussão vai ser baseada no discurso titulado Eles são seus próprios árbitros, que é um discurso do Elder Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. O nosso podcast é focado nos discursos da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, da última sessão. E ele tem como propósito auxiliar você, te ajudar no seu estudo pessoal e também em preparação de discursos e aulas. Mas isso é uma visão nossa, uma conversa entre amigas de coisas que a gente gosta de falar e não deve ser considerado em nenhum momento como visão oficial da igreja. Ótimo. Então, eu quero começar de uma forma muito diferente, que eu estava pensando assim, muito diferente. Se imagina que um atleta fosse, na hora de receber uma medalha de ouro, né? O cara lá, não sei o quê, natação, por exemplo, ganhou uma medalha de ouro. Aí os juízes falam assim, ó, botar todo mundo aqui num quartinho, eu vou te dar a medalha de ouro, mas ninguém pode saber que você recebeu a medalha de ouro. Você não pode publicar em lugar nenhum e você não pode mostrar essa medalha de ouro para ninguém. Quantas pessoas que você acha que iam pagar o preço de disciplina para ser atleta profissional? Muito pouco. Eu acho que quase ninguém, sabia? E aí me fez eu pensar o seguinte, muitas das vezes na nossa vida a gente tem essa mania de, às vezes, colocar a gente para baixo nos nossos esforços espirituais, e eu não acho que é bem por aí. Então, quando ele fala que nós somos os nossos próprios árbitros, o que é um árbitro, né? Lá no futebol, o cara que fala, não sei o que e tal, juiz, né? Nós somos os próprios juízes, que foi assim que foi traduzido em algumas partes. Eu fico pensando que quando tem a ver com relação ao juízo final do Senhor, muita gente tem essa mania de falar assim, o Senhor vai decidir para onde eu vou, e a visão do discurso não é bem por aí, né? Uhum. Ele fala um pouquinho diferente. Começa com você. O que você gostou sobre esse discurso e a gente vai embarcar? Eu nunca tinha meio que associado essas duas palavras, por mais que sejam super similar, eu nunca tinha associado a palavra árbitro com arbítrio. O que é meio óbvio, assim, não sei. Mas eu nunca tinha parado para associar, então eu até fui pesquisar um pouco, né, se elas são relacionadas e qual a diferença de uma e de outra, né? E aí eu vi aqui, né, que o árbitro é mais o sujeito, é a pessoa que julga, e o arbítrio é o ato ou poder, né, de julgar ou decidir. E porque nós temos o arbítrio, nós podemos ser nossos próprios árbitros. Gente, essa garota é poderosa. Você sabe o que eu pensei com relação a isso, que é muito verdade? Quando tem em inglês chama a agency, né? Que é a habilidade de agir. Em português, traduzido para arbítrio, que também continua a habilidade de agir. Aí as pessoas falam assim, eu tenho livre-arbítrio. Não, você tem um arbítrio. E você é livre para escolher o que fazer. Mas você não é livre para escolher quais as consequências do que você está fazendo. E eu vejo muito isso, infelizmente, na igreja, das pessoas que falam assim, a vida minha, isso é entre eu e o Senhor. Eu falei, time out, vamos esperar um pouquinho aqui. Porque todo mandamento que a gente vive tem uma lei associada a ele. E o Elder Bednar, nesse discurso, ele é muito legal em falar isso, e ele começa de uma maneira muito interessante, né? Que ele fala que o livro de Mórmon termina com convites inspiradores de Moroni para a gente ver a Cristo ser aperfeiçoado nele e negar toda iniquidade e amar a Deus com todo o nosso poder, mente e força. E ele fala, né, como que para muitos profetas, eles falam da segunda vinda de uma maneira animada, sim, sabe? Assim, eu vou até dedicar esse pedacinho do podcast aqui para a Naya Gueiros. A Naya, uma vez eu dando aula para ela na primária, a gente perguntou para as crianças, se Jesus Cristo aparecesse aqui agora, como que você se sentiria? Aí uma garota, que eu não vou falar o nome, falou assim, gente, eu ia estar com muito medo, porque ele é um fantasma, né? Eu falei, essa daí não tá aprendendo nada em casa. Aí a Naya falou assim, gente, eu ia ficar muito animada, eu ia pular no colo dele, eu ia dar um abraço nele, porque eu ia ficar tão feliz. Aí uma outra criança falou assim, mas você não tem medo? Ela, medo de quê? Ele é meu irmão, ele vai estar tão feliz em me ver e eu vou estar tão feliz em vê-lo. E eu falei assim, a Naya já entendeu o relacionamento dela com Cristo. Isso é muito legal. Então, para ela, a segunda vida é uma coisa assim, eu vou ver Cristo, ele é meu irmão, eu quero ver meu irmão, tá tudo bem. Sim, é um momento de reunião, né, onde nós vamos nos reunir com Jesus Cristo, com o Pai Celestial. Com os nossos amigos. Vai todo ser restaurado, né? Então, eu num corpo perfeito, sem botox nenhum, vai ser ótimo, vai ser glorioso. Mas, ao mesmo tempo, existem tantas outras escrituras que falam da segunda vinda com tanto pesar. E aí ele fala uma coisa que eu acho interessante. Acredito que este claro contraste na linguagem indica que a doutrina de Cristo permitiu a Moroni e a outros profetas esperar por aquele grande dia com esperança e entusiasmo.
em vez de temor contra o qual advertiram os que não estivessem espiritualmente preparados. E aí a pergunta que ele faz é, o que Moroni entendeu que nós precisamos entender sobre a segunda vinda? Uma ótima pergunta para nós ponderarmos, né? E quando nós realmente entendemos, nós vamos poder sentir a mesma felicidade que eles sentem, a mesma ansiedade boa, né? De animação para esse momento. Quero esperar a segunda vinda como a Naya espera. Eu vou fazer meu tema de vida. Eu penso nisso porque quando criança, eu lembro claramente de um dia que eu tive um pesadelo, e nesse pesadelo era assim, a lua estava coberta de sangue, as estrelas estavam caindo, então tinha assim, um monte de estrela no meio da rua, e eu falei assim, gente, se Cristo voltar, eu tava ferrada. Aí passaram-se uns anos, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos quando isso aconteceu, passaram-se uns anos, eu acho que eu já tinha uns 16, eu estava vendo televisão à tarde, e sabe quando passava, não sei se na sua época era do mesmo jeito, porque você já é muito mais nova que eu, não sei como que era a televisão na sua época, mas assim, falava, vai passar no Jornal Nacional, chuva de estrelas. Eu falei, gente, é hoje. Olha, eu liguei para o presidente da Estaca, eu liguei para o patriarca, eu saí ligando para todo mundo, gente, é hoje. Eu comecei a ler o livro de Mormon com meus irmãos, eu falei, eu tenho que me preparar agora, porque se vier hoje, pelo menos eu terminei de ler o livro de Mormon. Uhum. Eu via, com uma mente muito limitada naquela idade, o que era a segunda vinda comparado com agora. Que eu penso assim, bom, se eu tomei o sacramento, e o sacramento é como ser rebatizado, e eu fui feita perfeita naquele momento, quanto que eu pequei desde domingo passado, que se Cristo vier agora, eu vou me dar mal. E ele fala tão bonito nisso, desse discurso, porque ele fala da gente ser o nosso próprio árbitro, exatamente para poder dizer aquilo que a gente tem que fazer. O árbitro moral, como ele diz assim, como descrito em Doutrina e Convênios, é um elemento essencial, central no plano de Deus, para levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de seus filhos e filhas. Esse princípio essencial também é mencionado nas Escrituras como arbítrio, que é a liberdade para escolher e agir. O termo arbítrio moral, aí ele já está levando, né, para um outro patamar. Ele é muito instrutivo. Os sinônimos para a palavra moral incluem bom, honesto e virtuoso. Os sinônimos para a palavra arbítrio incluem ação, atividade e trabalho. Portanto, arbítrio moral pode ser entendido como a habilidade e o privilégio de escolher agir por nós mesmos de modo bom, honesto e virtuoso. Na sua vida, como que você viu assim um contraste? Talvez vamos lá na sua adolescência, eu sei que você é muito perfeita, mas talvez em algum momento lá que você falou assim, eu usei meu arbítrio moral para escolher o bom e eu tive esse resultado, ou eu ou uma amiga minha do passado escolheu o arbítrio de uma forma ruim e teve outros resultados. Você consegue lembrar mais ou menos assim? Eu acho que sempre, tipo, eu sempre tento, me esforço para escolher, para fazer a melhor escolha, né? E eu acho que muitas vezes, na verdade, o inimigo vai tentar fazer com que outras coisas pareçam que sejam melhor, mas que pareça bom, na verdade, mas tem o bom e tem o melhor, né? Uhum. Então tem muitas vezes que a gente pode escolher o que é bom ou o que é o melhor, realmente o que devemos escolher. Porque tem muitas coisas que parecem ser boas, parecem ser divertidas, né? Mas realmente não são a melhor opção para nós, não vai nos levar à nossa meta final, né? E, inclusive, eu achei bem legal que no discurso ele fala que nós temos o arbítrio para escolher coisas boas, né? O plano do Pai Celestial é isso, que nós usemos nosso arbítrio para fazer coisas boas, não coisas ruins. Então, nós temos que ter a coragem de ir e agir e fazer essas coisas boas, muitas coisas boas. Ele fala nesse discurso que fazemos muitas obras boas, não só um pouco, né? Mas muitas. Então nós temos que ter essa coragem de agir. Temos o ouvido para ouvir, né? Quando tivermos uma ideia, né? Um pensamento, se for bom, vai e faz. Não fica tentando racionalizar, não fica tentando esperar o anjo aparecer, achar uma desculpa. É isso mesmo. Até porque você tentar... O primeiro pensamento sempre é do espírito, né? Então a primeira ideia que vem na sua cabeça é sempre o espírito. Agora o segundo já é o inimigo tentando racionalizar. Então, assim, você poderia fazer isso, mas vai dar muito trabalho. Mas vai levar muito tempo. Mas será que a pessoa realmente quer isso, precisa disso? Não, gente. Primeiro pensamento, vai e faz. Se o pensamento foi bom, vai e faz. Sem tentar racionalizar, sem tentar achar desculpa. Concordo.
E é nisso que eu acho que é interessante quando ele fala também que a nossa capacidade, que o arbítrio, ele nos capacita para nos tornarmos agentes para agir e não simplesmente objetos para receber a ação. E aí, quando ele fala também dessa coisa que ele fala muito também aqui, que exercer o arbítrio e fazer as coisas que a gente precisa fazer para poder nos achegar ao Senhor, e também como consequência de escolhas, tem uma parte no discurso onde ele fala bem claro sobre isso, que ele fala que muitos de nós acham que a gente vai ter que chegar lá e esperar o Senhor nos dar o julgamento. Mas as ações que a gente faz na vida hoje vão levar a gente a saber para que a gente está qualificando. Uhum. Eu sempre uso a analogia da academia. Se a minha meta, eu vou fazer 50 anos daqui a um tempo, se a minha meta é chegar aos 50 sarada, eu vou ter que ter um protocolo alimentar e de exercício agora para chegar lá. Uhum. Então, se eu olho para a minha vida e falo, eu não preciso olhar no meus 50, por exemplo, e falar assim, gente, vou chegar nos 50, o mundo vai desabar. Ué, não desabou até agora. O que eu tenho feito até agora me trouxe a isso. Então, se eu só continuar nesse mesmo caminho, 50 tá beleza. Mas e se as coisas mudarem? As coisas vão mudar quando eu parar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Vamos falar sobre ser sarados espirituais. A gente já falou isso num podcast. Se para você ser sarado espiritual, ser fitness espiritual, você tem que ter protocolos de leitura das escrituras, de viver, né, de guardar a palavra de sabedoria, de ir ao templo, de guardar o dia do Senhor. Se você já está fazendo essas coisas, a gente pode olhar para a segunda vinda com esperança e alegria, ao invés de temor, achando assim, o mundo vai acabar. Uhum. Porque, e se o Senhor não estiver muito afim de mim, e se faltou ponto lá no final? E não é assim, por causa dessa correlação. Me fala um pouco mais sobre, na sua experiência como missionária, como que foi para você pregar sobre o arbítrio para as pessoas? Sim, então, muitas pessoas têm, né, essa dificuldade de entender sobre o julgamento, né? Porque eles acham que eles, infelizmente, é triste até que eles têm, muitas pessoas têm esse pensamento de que só apenas existe o céu ou o inferno. Então é tipo assim uma divisão sem misericórdia, assim, sabe? Que é ou um horrível ou um bom. Não é assim, né? A gente sabe, a gente aprende que o nosso Pai Celestial, ele tem várias mansões preparadas pra gente nos céus, né? Todos nós vamos receber um grau de glória, independentemente. Então, as pessoas entenderem que tem, né, que essa misericórdia de Deus, que ele quer dar um grau de glória para todo mundo, ele quer o melhor para todo mundo. Mas isso significa que ele vai te colocar onde você está mais confortável, ele não vai te colocar onde você está desconfortável, né? E nem todo mundo quer o melhor para eles, né? Não, verdade. Sim. Você já foi na academia no primeiro dia de janeiro? Sim. Tá todo mundo lá. Já foi na academia um mês depois? Volta ao normal. Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço de disciplina. Exatamente. Para aqueles resultados. E para mim, isso vindo de alguém que só passava em educação física com uma redação escrita, eu penso assim, gente, quem não está disposto, o Senhor não vai forçar ninguém a fazer aquilo que eles não querem fazer. Exatamente, e a obediência é a primeira lei dos céus, né? Então, uma pessoa que não gosta de ser obediente, não gosta de seguir regras, não vai se sentir confortável lá, entendeu? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, é para isso que a gente pode usar o nosso arbítrio. Hoje em dia, aqui, neste momento, nessa vida, para desenvolvermos, né, essa disciplina de conseguir seguir regras, de autocontrole, para que na próxima vida nós nos sentimos confortável no mais alto grau de glória com o nosso Pai Celestial, que é onde Ele quer que nós estejamos. Ele já proveu diversos caminhos. Ele vai te dar chance atrás de chance para que nós possamos conseguir o mais alto grau de glória. Mas no final é nós mesmos que decidimos. Que ele fala exatamente sobre isso, que é o fazer e o nos tornar, né? Citando o presidente Oaks, ele fala o seguinte: Jesus Cristo nos convida a conhecermos e nos tornarmos algo por meio do exercício justo do arbítrio moral. Em muitas passagens da Bíblia e das Escrituras modernas, lemos sobre um juízo final em que todas as pessoas serão recompensadas de acordo com os seus atos, suas obras ou os desejos de seu coração.
Mas outras escrituras ampliam essa ideia e afirmam que seremos julgados pela condição que tivermos alcançado. Nefe fala, e se suas obras estiverem sendo imundas, eles serão imundos. E se forem imundos, não poderão habitar no reino de Deus. E Moroni declarou, aquilo que é imundo ainda será imundo, e aquilo que é justo ainda será justo. O que é muito diferente da mentalidade do mundo agora, que tem muito disso assim, mas né, o que eu sinto no meu coração. Tá, mas assim, se você sente imundice, se suas obras são de imundice, você vai ser imundo. E aquilo que é imundo não vai estar na presença do Senhor. Uhum. E tem uma outra parte, aquilo que é imundo não vai se sentir bem na presença do Senhor. Eu lembro, né, vaidades, mas eu lembro quando eu era criança que às vezes meus pais separados passavam o sábado com meu pai e às vezes tinha que ir para uma coisa da igreja à noite e às vezes eu tinha pesadelo, que eu ia para casa do meu pai e eu só levava minha havaiana e eu esquecia o sapato e eu ia para a conferência de havaiana e era assim, o pior pesadelo da minha vida, parecendo uma conferência de estaca de havaiana. Bobagem, mas a gente fica pensando assim, aquilo que a gente se torna é o nosso grau de conforto. Sim. Eu vejo isso muito, a gente falando de saúde física e tudo mais, porque nem todas as pessoas com quem eu convivo gostam de estar perto de mim quando as minhas filosofias são diferentes das delas. E elas se sentem desconfortáveis nas escolhas delas, e eu me sinto desconfortável de estar sendo eu naquele lugar que não me pertence. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, eu estou falando que se em uma categoria eu vivo uma coisa e você não vive, naquele assunto a gente vai ter que evitar. E se aquilo é a parte de quem você é ou de quem eu sou, não vai ficar junto. E essa parte de a quem a gente se torna por aquilo que a gente vive vai determinar sim para onde a gente vai. Sim. Às vezes é até meio que difícil, né, para fazer sentido pra gente aqui. Por que alguém se sentiria desconfortável em um lugar que é tão bom, tão glorioso, né? Mas eu lembro de uma experiência uma vez que eu fui num jantar, eu e mais 3 meninas fomos num jantar e a gente chegou lá na casa, era uma mansão, assim, gigante, grandiosa, assim, arquitetura linda, e a gente entrou na casa e tinha um teto gigante, assim, e cheio de obras de artes, e eu entrei naquele lugar e fiquei maravilhada. Claro. Eu tava assim, gente, que magnífico tudo isso. É isso que eu quero pra minha vida. E aí a minha amiga vira pra mim e fala assim, eu fico até desconfortável nessa casa. Eu tava tipo, como assim? Né, mas é realmente o que você sente por dentro, né? Quem você o que você almeja. E às vezes, né, para ela aquilo ali era muito, né? Então, é sobre saber o que nós merecemos também, o que nós buscamos, né? E que possamos sempre tentar buscar o melhor para nós, porque é isso que nosso Pai Celestial quer para nós. Ele quer o melhor de tudo. Ele não quer só um pouco, tá bom? Não, ele quer o melhor. Concordo. E isso requer esforço, requer, né? Quem a gente se torna para poder estar perto dele. Numa escala até um pouco pequena. Eu lembro uma vez que eu tinha brigado com uma amiga minha e eu tinha que tomar um sacramento. E eu lembrei que no seminário eu tinha falado, você brigou com uma amiga, não se arrependeu, não pediu desculpa, você deveria tomar um sacramento. Eu lembro que eu me senti mal, eu olhei pro pão assim, e eu falei, qual nível de pecado tomo ou não tomo? Aquele sentimento foi tão pesado para mim que eu falei assim, eu nunca mais quero me sentir dessa maneira. Eu nunca mais quero olhar para o sacramento e falar assim, será que eu estou digna de tomar o sacramento porque as minhas obras foram impuras? Desculpa. Então, assim, para mim, às vezes, eu acho que as pessoas perdem um pouco disso, de entender que sim, existem pessoas que não se sentem bem em certos ambientes. A gente vê isso com opiniões políticas, com filosofias morais. A gente não se sente bem em ambientes que não alinham com a gente. E da mesma forma, quem a gente se torna vai impedir isso. Ao mesmo tempo, tem a grande dádiva que é o sacrifício expiatório. E que é a verdade de como acreditamos nas regras de fé que cremos que, por meio da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. E aí ele continua, devemos ser profundamente gratos pelo fato de que nossos pecados e atos iníquos não se levantarão como testemunho contra nós se realmente nascermos de novo, exercermos fé no Redentor, arrependermos-nos com sinceridade de coração e verdadeira intenção e se perseverarmos até o fim.
essa é a dádiva, né? É que em qualquer momento a gente pode, que nem quando a gente está dirigindo, em qualquer momento a gente pode pegar a saída e dar a volta e ir para a direção certa. Mas quem a gente se sente é muito importante. A última parte que ele fala é sobre temor do Senhor. Essa palavra temor é uma palavra pesada. Uhum. Quando você pensa em temor do Senhor, o que vem à sua mente? Hoje em dia, hoje em dia é um respeito, uma reverência ao Senhor. E quando você era mais Mas, nova? quando eu era mais nova, era de medo, né? Tipo, que você fica uma pessoa quando é uma pessoa intimidante, assim, né? Tipo, dá medo, dá. Já senti assim também. E eu já senti assim, eu tenho traumas que você não tem, mas assim, a palavra pai pra mim é uma palavra que tem um peso diferente, porque eu nunca tive um relacionamento bom com meu pai. E eu lembro que uma vez eu conversando isso com o meu bispo, ele falou assim: "Tá, então pensa numa figura masculina que você gostava muito". Eu falei: "Meu tio". Então, ao invés de falar pai celestial, fala tio celestial, que eu já acho que vai te ajudar. E o que ele quis me dizer é que eu estava transferindo um título de alguém que era humano, que fez algumas escolhas que não foram boas, para o meu relacionamento com o Pai Celestial, onde eu tinha isso mesmo, onde eu falei assim, o que eu vou fazer? E será que o que ele vai me julgar nisso? E como se o Pai Celestial estivesse assim, esperando eu fazer a coisa errada para falar, tá vendo? Não vou te dar a bênção, porque... E isso, infelizmente, tem phased out, tem saído na minha vida, mas de vez em quando ainda é uma maneira de Satanás tirar o meu ânimo e fazer com que eu tenha medo. Ao mesmo tempo, o discurso fala que o temor do Senhor advém da compreensão correta da natureza e missão divina do Redentor. Então, primeiro a gente tem que entender quem é o nosso Salvador Jesus Cristo. Do desejo de submeter nossa vontade à dele e da compreensão de que todo homem e toda mulher prestarão contas de seus desejos, seus pensamentos, suas palavras e suas ações no dia do julgamento. Aí a pergunta que às vezes a gente quer fazer, e eu acho que vocês têm que se fazer também aí, é: se você se sente preparada para tomar o sacramento amanhã, por que você teria medo de ver o Senhor agora? Sim. Simplifica? Muito. Perfeito. Não é? Sim. E eu acho que é com isso que a gente leva esse discurso para a nossa vida. Porque a promessa e o testemunho é que o julgamento final pode ser agradável e não é uma bênção exclusiva só a Moroni. Porque a alma descreveu as bênçãos prometidas, o significado da palavra restauração é restituir o mal ao mal, ou o carnal ao carnal, ou o diabólico ao diabólico, o bom ao que é bom, o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso. Palavras finais, minha querida. Eu acho que no final de tudo é sobre quem nós nos transformamos nessa vida, né? Depois de com todas as oportunidades que tivemos, em quem nós nos tornamos. Eu lembro no meu último dia da minha missão, né, que tem a entrevista final com o seu presidente, né? Uma prestação de contas também, como eu imagino que vai ser mais ou menos ali o julgamento, né? Você vai lá e você vai mostrar em quem você se transformou, o que você fez com o seu tempo, né? E eu lembro nesse dia que eu fui, o escritório do meu presidente era no andar de cima, né? E tava todos os outros funcionários lá embaixo, terminando de jantar, e subia de 3 em 3, né? E eu subi com mais 2 sisters, uma entrou, a outra sentou, e eu tava lá de pé, e eu tava assim, de boas. Eu tava até assim, tirando foto com o pessoal lá embaixo, que dava pra ver eles assim lá de cima. E ela tava lá sentada, a outra sister tava sentada, ela olhou pra mim e falou assim: "Você não tá nervosa? Você não tá com medo?" Eu falei: "Não, tô. Porque eu estaria, né?" Aí ela: "Eu não sei, tá me dando ansiedade de falar assim, eu não sei como você não tem medo de nada." Mas naquele momento eu sabia que durante toda a minha missão eu tinha dado o meu melhor. Eu tinha usado cada segundo que eu tive do melhor modo que eu podia. Eu tinha pregado o evangelho para todo mundo que eu podia. Então, quando você fez um bom trabalho, você tá animado para você ir e reportar os resultados. E é assim que vai ser no dia do julgamento. Se nós fizermos o nosso melhor aqui na Terra, fizermos um bom trabalho, nós vamos estar animados para contar para o nosso Pai Celestial em quem nós nos tornamos. Porque quando o filme passar pela nossa cabeça, eu acho que realmente assim, né? A gente vai poder pensar em tudo que a gente sobrepujou. O pensamento final que eu queria compartilhar foi uma conversa que eu tive com uma amiga ontem, que ela falou assim: "Ah, mas é tão difícil." Eu falei: "Minha querida,
quando você olha para a sua vida comparada com a vida de todo mundo que está fora da igreja, do jeito que eles estão vivendo, como que você tá? Ah, tô indo, né? Eu falei, tá. Você tá guardando seus convênios do templo? Sim. Você quebrou alguma lei de alguma coisa? Não. Eu falei, minha querida, é uma sexta-feira e a gente tá conversando coisa do evangelho. Quem que você conhece? Entendeu? Aí ela falou assim, quando você coloca assim, eu falei, de vez em quando a gente precisa realmente ter aquela medalha de ouro de que a gente está fazendo a coisa certa e colocar isso de uma maneira que possa, como diz lá no Novo Testamento, colocar a nossa luz no monte para que possa dar luz para todas as pessoas, ao invés de ser coberta. Legal isso. E com isso, fica mais um podcast de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Gente, compartilha, dá um like, dá um apoio aqui para o nosso humilde podcast, que não é tão chique quanto de muitas pessoas que a gente conhece. Mas espero que vocês tenham gostado, que isso possa ajudar você a chegar mais a Cristo e a lembrar de que você não precisa esperar para o dia final para poder ter uma noçãozinha de com quem e de aonde você vai se sentir bem. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau.